Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de Bíblia aberta, um caminho que nos leva a uma só direção. Jesus, presente no nosso caminhar. Jesus, alimento da Palavra. E nós caminhamos visando a uma só direção, a eternidade. Cantemos ao Senhor. Ele se cobriu de glória. O Senhor é a minha força e o meu cântico foi para mim a salvação. Aleluia! Conferir, livro do Êxodo, capítulo 15, verso 1 seguinte. Hoje no Evangelho, capítulo 15, verso 9. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. E aí nós vamos trazer o sentido do que Cristo quer para nós, do que Cristo falou para as primeiras comunidades, para os apóstolos, e aí a palavra que sintetiza todo o anúncio do Evangelho, o amor. E é isso que Jesus quer de nós, e pelo amor permaneceremos com Ele. Com base nas Escrituras, a Assembleia dos Dirigentes da Igreja confirma que Jesus é a fonte de salvação para todos os povos. Nossas comunidades sejam canais abertos e acolhedores para os que buscam o Cristo. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versos 7 a 21. Naqueles dias, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou aos apóstolos e anciãos: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu do vosso meio para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e acreditassem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como o deu a nós. E não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Então, por que vós agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos tivemos força para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos, exatamente como eles. Houve então um grande silêncio em toda a Assembleia. Depois disso, ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles, entre os pagãos. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão acaba de nos lembrar como, desde o começo, Deus se dignou tomar homens das nações pagãs para formar um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: depois disso, eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que havia caído. Reconstruirei as ruínas que ficaram e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor com todas as nações que foram consagradas ao meu nome.
É o que diz o Senhor que fez essas coisas, conhecidas há muito tempo. Por isso, sou do parecer que devemos parar de importunar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne de animal sufocado e o uso do sangue. Com efeito, desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem os seus pregadores que o leem todos os sábados nas sinagogas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 95. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Reze comigo. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Dia após dia, anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Reze comigo. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Publicai entre as nações. Reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável, pois os povos ele julga com justiça. Reze comigo. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 9 a 11. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz. Minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas que me seguem comigo a caminhar. Conferir Evangelho de João, capítulo 10, verso 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Hoje o Evangelho de João 15, verso 9. Jesus nos direcionando tudo que se resume ao Evangelho, o amor. E devemos nos perguntar, porque ontem Jesus ele vai falar sobre a videira, que deveríamos permanecer na videira para que dessemos frutos. E o fruto, Jesus mostra hoje qual é o fruto, é o amor, que nós devemos produzir, e só vamos produzir o fruto do amor estando ligados à videira. E ontem nós vimos no Evangelho também que 8 vezes a palavra permanecei apareceu. E 8 significa o número da renovação. Jesus veio renovar, e Jesus veio renovando a boa nova do anúncio do Evangelho, das Escrituras,
anunciando o amor, ele veio renovar a lei velha, antiga, não para abolir, como ele dizem, não vim para abolir, mas para trazer o que é de novo. E Jesus, sendo essa boa nova, ele vai dizer em todo o Evangelho, toda a sua vida pública, o ato de amor vale mais do que tudo. Ele vai mostrar pelos exemplos das parábolas, pelos exemplos que ele mostrou para os fariseus, do pai e o filho pródigo. Ele vai mostrar que o amor deve ser a nossa sustentação. O amor é a sustentação de nossas obras. Permanecei no meu amor. Jesus Cristo deixou claro o que devemos fazer, então. É a prática do amor. E como isso, devemos nos perguntar se a prática do meu amor tem me identificado como o ramo dessa videira que é Jesus. Porque Jesus Cristo é a boa videira que produz bons frutos. Então não temos que ter meio termo na prática dos frutos que vamos produzir. Temos que produzir os frutos de acordo com essa videira. A videira verdadeira que dá o vinho bom. E perguntarmos sim, se eu tenho produzido bons frutos e produzido vinhos bons, para me identificar com essa videira que dá bons frutos, que é Jesus. Se guardardes os meus mandamentos, no versículo 10 vai dizer, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Nós temos que buscar, diante dos olhos de Deus, essa boa reputação de praticarmos o bem, de fazermos o bem, de ter mais amor pelos nossos semelhantes. E de não julgar como os fariseus, porque tem gente que gosta de apontar assim. Isso não vai me absolver dos meus pecados. O que vai me absolver dos meus pecados é a prática do amor. Na medida que eu praticar o amor, Deus me absolverá das minhas faltas. Como diz o Pai Nosso, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Devemos ter essa prática do amor, esse exercício na nossa vida e nos perguntar sempre, como está o exercício do amor na minha vida? É para o amor que Deus me formou. Deus me formou por um ato de amor, de misericórdia. Todos os dias sou perdoado pelas ofensas que cometo diante de Deus. E em João 15, verso 11, eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. O mandamento de Deus, ele não vem para nos escravizar. Para os antigos, os fariseus, que tinham tantas leis e preceitos que nem eles obedeciam, de tantos que eram, a lei não dava esse ar de alegria, mas o amor, ele vem simplificar a lei para que nós tenhamos a alegria de Deus em nós, porque Deus é um ser perfeito, pleno, realizável e quer também que nós, como criaturas, nos realizemos no seu amor. E na leitura dos Atos dos Apóstolos, ontem a questão era sobre a circuncisão, se os pagãos convertidos precisariam ou não se circuncidar. Então Pedro ele vai mostrar que Deus não exige, nem exigiu deles, discípulos, que eles se sacrificassem para abraçar o Evangelho, não exigiu nenhum sacrifício, e eles também não tinham por que exigir dos pagãos esse sacrifício da circuncisão. Então, Pedro vai dizer no versículo 10, porque vós agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos, ou seja, aos discípulos pagãos, um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos tivemos força para suportar? Depois que Pedro falou, então houve um grande silêncio em toda a Assembleia. Depois disso, eles ouviram Barnabé e Paulo. A gente vai ver que a importância aí de considerarmos e de colocarmos aqui em relevância a pessoa de Pedro, como ele é realmente o chefe da igreja. Ele fala a maior parte e ele decidiu que não era conveniente exigir que os pagãos fossem circuncidados. E Paulo vai concordar, e Barnabé vai concordar também. Depois que Paulo e Barnabé terminaram de falar, vem Tiago. E aí Tiago também tomou a palavra, porque Tiago ele tomava conta da igreja de Jerusalém.
E no versículo 19 ele vai dizer: sou do parecer que devemos parar de importunar os pagãos que se convertem a Deus. E ele vai completar no versículo 20: vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas. É isso que Deus quer de nós também. Vamos parar muitas vezes de importunar a vida do irmão. Vamos viver a nossa fé, vamos praticar o amor. É isso que vai nos assemelhar com Cristo. É isso que Deus vai levar em conta no final, como diz o Salmo 1. É a integridade nossa que vai nos dar a salvação. E a integridade se mede justamente por esse grau de amor, de justiça do homem que, recebendo de Deus a misericórdia, ele dá também para o seu irmão. Senhor Jesus, por tuas palavras, nos revelas o teu altíssimo grau de amor por nós. Da forma que meu Pai me amou, eu também amei a vocês. Por isso, com razão, nos recomendas, permaneçam no meu amor. Dá-nos compreender e pôr em prática teus amáveis mandamentos. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hórtia Celestial. Ó Hórtia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Vamos continuar com a Bíblia aberta, rezando agora aqui as laudes conosco. Vamos fazer o complemento dos 30 minutos que nós precisamos para recebermos uma indulgência plenária, porque a cada 30 minutos que nós rezarmos diariamente a palavra de Deus, nós vamos receber uma indulgência plenária. Nós já passamos aqui dos 20 minutos meditando a palavra e agora vamos justamente completar com as laudes, rezando os salmos e os cânticos e os hinos e fazendo nossas preces. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.